Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e vamos falar um pouco sobre memória. E hoje vou estar pegando um pouco algumas analogias aí de uma área que é a cognitiva, que é mais acostumada a comparar o funcionamento do nosso cérebro ao funcionamento dos computadores de maneira geral. E eu creio que seja uma analogia bem bacana e que nos possibilita uma compreensão bem adequada dessa temática. Então, o que acontece? Se nós repararmos o funcionamento, por exemplo, dos computadores, quando um computador é recente ou foi formatado há pouco tempo e o seu HD se apresenta limpo, vazio, ele tem uma velocidade de ação bem mais rápida em abertura de programas, de arquivos, e ele consegue armazenar muita coisa devido a ainda estar com o HD vazio. Nós podemos interpretar isso também referente à criança. Se analisarmos que a criança ela tem uma capacidade de raciocínio bem rápida, ela aprende muito fácil coisas novas. Um exemplo disso é a linguagem. Se nós formos ver a dificuldade que é para um adulto aprender uma língua estrangeira e que a criança do nada, sem nenhuma informação anterior, aprende a língua, sua língua nativa, sua língua materna, podemos ver que realmente a facilidade da criança aprender é maior do que a nossa como adultos. E isso poderia ser uma comparação também à questão do computador. Porém, quando vamos salvando arquivos, vamos aumentando o volume de arquivos dentro do HD do computador, nós percebemos que esse computador ele começa a ficar mais lento, ele começa a ter um pouco mais de dificuldade na abertura de certos programas, na abertura de certos arquivos, e ele começa a ficar com cada vez menos espaço. Assim, nós também, conforme vamos adquirindo novas informações, nossa capacidade de armazenar essas informações acaba indo reduzindo. Então, nós ficamos com menos espaço de memória e chega a um certo ponto, como assim em qualquer coisa, a nossa capacidade de armazenar informações também é limitada, aí é variável de um para outro, mas há um certo momento em que atingimos esse limite e já não temos mais condições de estar armazenando novas informações sem deletar informações antigas. E aí o que acontece? Então o nosso cérebro nesse nível, quando chegamos a um nível em que ele não tem mais espaço de armazenamento, ele começa a ser seletivo. Então ele começa a selecionar informações que são tidas como mais importantes e guardar, e informações que são tidas como menos valiosas ou menos importantes, elas são descartadas. Então o que acontece? Por que informações que você, por exemplo, utiliza no seu dia a dia, você tem mais facilidade em guardar, você lembra delas, diferente de informações que você aprendeu lá durante a sua infância e não utilizou mais? Como, por exemplo, um curso que você não exerceu a profissão, você acaba esquecendo o conteúdo, como, por exemplo, leituras que você fez dentro da infância e não utilizou mais, você acaba esquecendo o conteúdo, enquanto coisas que você utiliza no seu dia a dia você se recorda. Bom, o teu cérebro entende que se você utiliza no teu dia a dia, é útil, tem utilidade, tem praticidade, automaticamente você precisa daquela informação. Se você aprendeu lá na tua infância e ao longo de 4, 5, 6, talvez 10 anos você não usou, será que realmente tem utilidade essa informação para você? Então, o teu cérebro interpreta que não há uma utilidade naquela informação a princípio e que ela pode ser descartada em função de armazenar uma outra informação que seja mais útil e mais prática a você. Então a nossa mente ela começa a selecionar informações que são mais utilizáveis e menos utilizáveis. E aí, mesmo referente às informações novas que nós recebemos, se faz a mesma coisa. Então, o que acontece? Por que muitas vezes informações, por exemplo, simples do dia a dia nós perdemos, nós não nos recordamos? Porque geralmente são informações adquiridas facilmente e são informações curtas, breves. E o que acontece? O que a nossa mente entende? Que se nós adquirirmos uma informação fácil, ela pode facilmente ser adquirida novamente. Já as informações mais difíceis, elas terão uma dificuldade em ser novamente adquiridas. Então as informações mais difíceis, elas têm prioridade em ser armazenadas frente às informações mais simples. Então, por exemplo, a informação que você recebe
de um livro é uma informação mais complexa, mais completa e que tem uma dificuldade maior em absorção. Automaticamente o teu cérebro vai guardar isso por muito mais tempo, porque ele entende que como há uma dificuldade em absorver, há uma necessidade de manter. Já uma informação que você adquire a partir de um vídeo, de um filme, como é uma informação mais mastigada, mais fácil do teu cérebro absorver, ele entende que ele pode facilmente absorver novamente se for necessário. Então vai ser uma das primeiras a serem descartadas. Existe um experimento de neuropsicologia, eu não vou ter aqui os dados específicos para estar apresentando, mas seria interessante talvez estar buscando aí no Google, nos mecanismos de busca na internet, um experimento que foi realizado com indivíduos que assistiram uma determinada novela e indivíduos que leram um determinado livro, um romance bastante extenso. Os indivíduos que assistiram a novela, um ano após, mal lembravam o nome dos personagens daquela novela. Os indivíduos que leram o livro, eles, um ano depois, lembravam boa parte do conteúdo da história do livro. Depois de 3 anos, os indivíduos que assistiram a novela raramente lembravam um nome, o outro e o nome da novela. Conteúdo praticamente já não lembravam mais. Os indivíduos que leram o livro, eles lembravam ainda de conteúdos do livro, de partes, não lembravam da história como um todo, mas lembravam de vários fragmentos do livro. Após 5 anos, os indivíduos que assistiram a novela já nem lembravam mais do nome da novela. Se dissesse o nome, eles lembravam ter assistido, mas eles já não lembravam mais para referenciar o nome da novela. Enquanto os indivíduos que leram o livro ainda lembravam do nome do livro e de boa parte dos personagens desse livro. Então aqui nós vemos que um material assistido, ele tende a ser esquecido mais rápido que o material lido. Porque o material lido demanda mais concentração, mais esforço. Automaticamente o teu cérebro entende que se você fez tanto esforço para absorver, é porque aquela informação é importante. Já uma informação que você absorve corriqueiramente é uma informação que não tem importância, porque você não teve esforço para absorver. Isso nos dá uma noção maior do porquê que às vezes nós guardamos tão bem certas informações e perdemos tão facilmente outras. Eu sou um exemplo claro disso, então posso trazer isso perfeitamente para o meu dia a dia. Porque, por exemplo, eu me recordo de informações de formação anterior minha, então de cursos anteriores que eu me formei, eu me recordo de mas uma boa parte do conteúdo, sei os significados, ainda me recordo de muita coisa, e se eu pegar para ler, eu consigo recordar de quase tudo que eu estudei naquele curso. E coisas do meu dia a dia, como por exemplo compromissos, horários, eu tenho que estar anotando. Então como eu já sei que a minha capacidade de guardar é péssima, eu acabo anotando para realmente não me perder, mantenho uma agenda para ter uma questão de organização. Nomes de pessoas eu esqueço, datas de aniversário eu esqueço. Não faço questão de lembrar também, mas justamente por isso, porque eu não faço questão de lembrar, então o meu cérebro entende que não é uma informação importante e por isso acaba sendo descartado. Então é bastante comum que nós esqueçamos certas coisas. E aí muitos têm aquela velha questão, o indivíduo não lembra mais data de aniversário, não lembra nomes de pessoas que vê seguido e já se entende que ele está com um problema de memória, está com algum problema até neurológico. É importante estabelecer que, como o nosso cérebro é seletivo, você tem que verificar se realmente é um problema de memória ou é uma questão de memória seletiva. Então, se você não recorda nenhuma informação, você não lembra a informação de datas, de aniversário, você não lembra a informação de nomes, não lembra a informação de leituras, não lembra nenhuma informação, aí sim, vamos procurar um neurologista, vamos procurar um neuropsicólogo que tem alguma coisa aí. Agora, se você, por exemplo, não lembra de nomes, de datas, mas você lembra de um livro que você leu há algum tempo atrás, aí já pode ser uma questão de memória seletiva. Então, se você consegue ler livros hoje e daqui a algum tempo ainda lembrar deles, você realmente, apenas seu cérebro está selecionando as memórias que são mais importantes para ele. Agora, se você
consegue lembrar de um livro que você leu há tempo, mas se você leu hoje um livro, daqui um mês você não lembrar dele, aí também procura um neurologista, porque você pode estar com a tua memória recente afetada. Então existe a memória mais antiga e as memórias mais recentes. Então também demanda um certo cuidado aí. Mas é necessário também que as pessoas não se assustem de maneira excessiva e enfática por não recordar algumas informações do dia a dia, porque é comum nós sermos seletivos em relação às nossas memórias. Então nós lembramos coisas que nós consideramos mais importantes serem lembradas. E não necessariamente que aquela pessoa que você não lembra o nome ou a data de aniversário não é importante para você. A pessoa pode ser importante para você, mas a data de aniversário dela não influi em nada no teu dia. Então, por isso, talvez você entenda como não sendo algo tão importante de se recordar e acaba descartando essa informação em função de absorver informações novas. E aí muitos dizem, mas se eu vou esquecer mesmo, então por que ler, por que aprender coisas? É necessário entender que você, por mais que você esqueça de boa parte das informações, alguma coisa sempre fica. E quando você entra em contato novamente com essa informação, essa memória é reativada. Então você tem um retorno de memórias esquecidas e isso acaba fazendo com que teu segundo contato com aquela informação tenha um aprendizado simplesmente absurdo. Então é muito diferente você ler a primeira vez um livro e depois que você esqueceu esse livro, você lê a segunda vez. Você vai ver que você vai se identificar totalmente com o livro e você vai realmente começar a ler, você já vai saber o que tem no segundo, no terceiro, no quarto capítulo, porque a tua memória acaba retornando. Então ela é uma memória que ela não é totalmente apagada. Então sempre é importante estarmos absorvendo informações, estarmos trabalhando com informações e com aprendizado. Por mais que nos esqueçamos dele a princípio, em uma segunda etapa, quando formos precisar, teremos uma facilidade muito maior em reaprender o que já sabemos. Espero que isso tenha esclarecido algumas coisas, que o pessoal fique um pouco mais calmo referente à a perda de informações recentes ocasionais, mas também tenha um certo cuidado no aspecto de perdas constantes de informações. Então, na dúvida, você realmente acha que está muito estranho, que você está perdendo muita informação, que você está deixando de lembrar de coisas que você habitualmente lembrava, busca um neurologista, busca um médico psiquiátrico, esteja conversando, informando a situação para estar sendo feitos exames, para também não negligenciar uma situação de possível problema psíquico ou de possível problema, inclusive de doenças mentais que acabam gerando degeneração neural. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo e acessem o canal, se inscrevam, cliquem em gostei e até o próximo vídeo.